Ok, doutora. Tá bom, obrigada. O som está ruim, hein, Tânia? Tinha um áudio atrapalhando aí. Doutora Silvia, é a televisão da senhora. E peraí, que está lá longe, mas mil perdões, hein? Que vergonha. Pronto, ok agora? Ok. Ok, pode começar, doutora. Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente a SOPERJ pela disponibilidade de ceder o espaço, agradecer a doutora Silvia, responsável pela regional, que nos acolheu, agradecer aos palestrantes a disponibilidade, né, de estar aqui num sábado lindo, para compartilhar um pouco mais dessas nossas ansiedades e dessa nossa necessidade de discutir essa questão que envolve esse cenário pandêmico, as baixas coberturas vacinais. Embora todas essas doenças de transmissão respiratória tenham diminuído durante a pandemia, com essa flexibilização e as baixas coberturas vacinais, existe o risco real de ressurgimento, de aumento de algumas doenças, principalmente a influenza, que nós estamos aí com uma adesão ainda insuficiente para vacinação. Então, vamos discutir um pouco desse cenário que nós estamos vivendo e sensibilizando as pessoas para aderirem a uma campanha de aumento das coberturas vacinais. Então, tem um sábado excelente, que a gente até às 10h30 possa discutir um pouco dessa questão. Muito obrigado também às pessoas que estão participando do evento, pela disponibilidade, né, de dividir com a gente esses momentos. Vamos dar início, doutora Silvia, por favor, agora comandando aí todo o evento. Eu vou ser agora simplesmente a palestrante, e eu esqueci de me apresentar, agradeci, eu sou Tânia Petralha, presidente do Departamento Científico de Infecto da SOPERJ. Doutora Silvia, a palavra com a senhora. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia a todos, mais uma vez agradecendo a presença e reforçando a extrema importância dessa temática e relembrando o seguinte, quer dizer, antigamente nós verificávamos o cartão de vacinação e orientávamos, e hoje em dia, na situação que a gente se encontra, além de fazer isso, o reforço e o esclarecimento são extremamente importantes em virtude do movimento anti-vacina, das fake news, e a gente tem a nossa população pediátrica e de adolescentes numa situação de muito baixa cobertura, que todos nós pediatras temos que aproveitar em todas as oportunidades de encontro para que possamos estar juntos e informando. Nada mais a acrescentar, a não ser desejar que a gente tenha uma manhã bastante produtiva, pelos convidados e pela temática, tudo leva a crer de que nós teremos uma manhã realmente bastante interessante. Que todos fiquem de olhos, ouvidos e corações abertos para que a gente possa aproveitar bastante todo o conhecimento que nós vamos adquirir. Essa atividade ela é capitaneada pelo Comitê de Infectologia da SOPERJ e nós temos os participantes que são o professor Charbel Miguel Cury, a professora Tânia Petralha e a professora Eliane dos Santos. A primeira palestrante é a professora Eliane dos Santos e a ela abrimos a palavra e lembramos a todos que vocês têm entre 15 e 20 minutos e a gente, a princípio, deixa vocês controlando um pouco o tempo, né? Só se houver uma extrapolação, a gente intervém. Bom dia a todos, felicidades e muito obrigada pela participação e pela generosidade na partilha dos conhecimentos. Bom dia a todos, obrigada, doutora Silvia. Eu gostaria de começar cumprimentando os meus colegas palestrantes, doutor Charbel, doutora Tânia, doutora Silvia, como moderadora. Gostaria de agradecer já o Diego pelo apoio dado a essa palestra
e agradecer a doutora Glória por ter cedido alguns slides de uma apresentação que ela já fez sobre o tema. Cumprimentar quem está nos assistindo nesse momento, um bom dia, e eu vou começar, então, o compartilhamento da minha tela. Bom, então eu vou falar sobre as baixas coberturas vacinais e o ressurgimento de doenças. Bom, primeiro eu gostaria de começar falando como é calculada a cobertura vacinal. A cobertura vacinal, você tem no numerador o número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina. O denominador é o número de crianças na idade-alvo vezes 100. E nós temos, então, a cobertura vacinal a partir dessa fórmula. Existem metas definidas pelo Ministério da Saúde para as coberturas vacinais. Essas metas estão disponíveis, tem um documento do Ministério da Saúde que vocês podem ver essas metas. Mas nós temos, eu fiz um recorte só de algumas metas. A maioria é acima de 90% de cobertura vacinal que o Ministério da Saúde preconiza. E nós temos algumas vacinas, por exemplo, a febre amarela, cuja meta é de 100%. Então, vamos ver primeiro o que nós temos de problema de diagnóstico situacional. Nós temos uma queda de cobertura vacinal no país e no mundo que foi agravada pela pandemia. Essa cobertura vacinal ela já vem caindo com o tempo e só se agravou com a pandemia pelas orientações de distanciamento social, evitar aglomeração, isolamento, muitas pessoas ficaram em casa e acabaram não levando, provavelmente os pediatras que estão aqui assistindo receberam muitas mensagens, muitos contatos de pais perguntando: a orientação é não sair de casa, eu tenho vacina para fazer no meu filho, levo, não levo, atraso, qual é que eu vou atrasar? Tem problema ir para o posto com o bebê no colo, pequenininho, sem máscara? Então, acho que provavelmente todos nós passamos por esses questionamentos e isso só fez agravar. Mas vocês podem observar nesse gráfico, nessa tabela, com a série histórica, que nós temos de 2016, né, que já está destacado em vermelho, a meta que não foi atingida, e vocês podem observar que de 2016 para cá, essas coberturas vacinais vêm caindo. E quando nós chegamos aqui em 2020, isso fica muito mais evidente, que foi realmente quando nós tivemos a pandemia da Covid. Então, coberturas vacinais que chegam ali em torno de 50%, 60%, quando, na verdade, nós temos, por exemplo, febre amarela, eu acabei de mostrar, eu falei, na verdade, que a meta de cobertura do Ministério é de 100%, e nós estamos com metade de cobertura vacinal esperada, desejada pelo Ministério da Saúde. Isso é um artigo da revista da Abrasco, né? E agora Zé, né? O Zé Gotinha Triste, que é uma figura emblemática aí, que todo mundo faz ligação ao PNI, ao sucesso da vacinação, e ele triste porque nós estamos com essas coberturas tão baixas. Então, começando a falar um pouquinho do que nós temos de história de doenças, de ressurgimento de doenças e doenças, a varíola é a única doença que nós temos erradicada no mundo. Lembrar que erradicação é diferente de eliminação. Eliminação de uma doença você tem determinada em um local específico, em um país, em uma região do mundo. Erradicação é quando você tem a eliminação da doença no mundo. Então, nós só podemos falar em erradicação da varíola. Sarampo, rubéola foram eliminadas de alguns países e algumas regiões. Não foram erradicadas ainda, eu espero. Como a poliomielite também ainda não foi erradicada. Então, falando um pouquinho sobre a varíola, foi a primeira vacina utilizada em larga escala pela humanidade. O último caso descrito foi na Somália, em 1977. E ela foi considerada erradicada em 1980. Falando um pouquinho da polio agora, essa sequência que eu vou mostrar dessas figuras, desse mapa, é muito interessante. Vocês vão ver que à medida que os slides vão passando, o vermelho vai sumindo.
Então, em 1988, eram 125 países endêmicos para a poliomielite. O vermelho mostra os países endêmicos com pólio. 1991, o último caso de poliovírus selvagem nas Américas. 1994, região das Américas declarada livre da polio. 1995, último caso na região oeste do Pacífico. 1998, último caso de polio na região da Europa. 2000, região oeste do Pacífico certificada como livre da polio. Região europeia certificada como livre da polio. 2002. 2006, 4 países endêmicos. Isso já mudou um pouquinho, eu já vou falar sobre a situação da polio atual. Nós tivemos o último caso de poliomielite registrado no Brasil, na Paraíba, em 1989. Nós alteramos a vacina em 2018 para polio bivalente, com o vírus tipo 1 e tipo 3, porque o tipo 2, de fato, já foi erradicado, não tem mais relato de circulação do poliovírus tipo 2, por isso que as vacinas agora, pela recomendação da OMS, a polio está sendo feita bivalente, e os esquemas já vêm sendo alterados para injetável e oral, mas nós precisamos ainda manter a vigilância constante, manter Esse é um vídeo que circulou, provavelmente muitos de vocês receberam no WhatsApp, é aquele vídeo que mostra uma cadeirante e como é que as pessoas veem a necessidade da vacina da poliomielite, como não tem sido mais falado, não tem sido mais visto casos de poliomielite. E foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, essa propaganda, essa divulgação da informação. E hoje, a poliomielite, pelos dados da OMS, ela ainda é endêmica em 2 países, no Paquistão e no Afeganistão. Pode ser que a polio tenha uma estratégia da OMS de erradicar a polio, ser a próxima doença a ser erradicada. Falando um pouquinho da febre amarela, nós tivemos surtos em 2017, nós tivemos surtos em 2018, nós tivemos com isso as estratégias implementadas de ampliação de áreas de recomendação para a febre amarela. A vacina entrou na rotina de imunização do Ministério da Saúde do Brasil para crianças aos 9 meses de idade. O Nordeste, os estados do Nordeste foram os últimos estados a ser implementada, mas ela já está na rotina também de imunização do PNI. Falando um pouquinho de sarampo, nós tivemos surtos de sarampo, fizemos campanhas para sarampo, nós tivemos um certificado de eliminação do sarampo das Américas em 2016, o da rubéola foi em 2015, mas nós perdemos esse certificado, infelizmente, em 2019, porque nós voltamos a ter casos de sarampo. Os casos começaram primeiro importados da Venezuela, aquela questão da crise econômica, social na Venezuela, e os imigrantes vindo ali para Roraima. Então, nós tivemos casos importados de sarampo, e quando você começa a pegar áreas que não estão com coberturas vacinais, de acordo com a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, pelo PNI, você acaba tendo os bolsões de suscetíveis, e aí o vírus, que já tem uma transmissão elevada, tem um R0 aí de aproximadamente 18, 20, acaba você, quando pega o suscetível, você transmite com muita facilidade o vírus do sarampo. Então, nós estamos tendo, já um pouco controlado, surtos de sarampo no estado do Rio, nós temos Curitiba, relato em Curitiba, em São Paulo, no Pará, e nós tivemos uma morte após 20 anos de sarampo em 2020, aqui no Rio de Janeiro. O Amapá vive hoje um surto de sarampo. Eu vou trazer alguns dados do Amapá, esses dados não estão publicados. Vocês podem observar, considerando a faixa etária, onde estão esses casos de sarampo. Esses casos de sarampo estão aqui nos menores, principalmente nos menores de 9 anos. Nós temos casos em lactentes, nós temos casos de 1 a 4 anos, o percentual aqui de 1 a 4 anos, e aonde estão essas crianças, como é que está a situação vacinal dessas crianças.
Então, falando de cobertura vacinal do sarampo, acompanhando aqui essa série histórica também, da esquerda para a direita, nós temos alguns municípios do Amapá, como Oiapoque, que ele está em 2020 com uma cobertura vacinal para D1, a primeira dose de sarampo, né, da tríplice viral, com 38%, mas nós já temos aí também 64% nos anos anteriores, quer dizer, não atingindo a meta também do Ministério da Saúde de 95%, que é o preconizado, e aí nós temos, acaba que essas crianças que vão ficando sem vacina, à medida que vão passando os anos, vai acumulando essa coorte de não vacinado, e daqui a pouco você tem um número muito grande de crianças que não estão vacinadas corretamente, às vezes não tem uma dose, não tem 2 doses, não tem nenhuma dose de sarampo. Falando um pouco dos indicadores de desempenho, nós temos uma homogeneidade de cobertura vacinal, porque não adianta só você ter uma cobertura vacinal em um município e não tem em outro município, é importante que você tenha pelo menos 70% de homogeneidade, quer dizer, 70% dos municípios daquele estado com a meta atingida, preconizada pelo Ministério da Saúde, e quando vocês observam aqui, também nessa série histórica aqui de homogeneidade, vocês podem ver que não tem homogeneidade, que é o desejado, o preconizado de 70%, e fica ali em torno de 50% de homogeneidade. Então, acaba que os municípios são próximos, as pessoas circulam de um município para o outro e acabam carregando o vírus circulando de um município para o outro e fazendo esses surtos. O Ministério da Saúde, com o apoio da OPAS, ele está fazendo um trabalho de varredura no Amapá, um trabalho de diagnóstico, de varredura e de vacinação de bloqueio. Então, vocês podem observar aqui que os casos aumentaram e já foi iniciado a vacinação de bloqueio lá com a tríplice viral. Então, nós precisamos ter essa atuação rápida para impedir que outros estados do Brasil sejam acometidos. E também falar um pouquinho que essa situação do sarampo não é só no Brasil, isso acontece, existem alguns casos nos Estados Unidos, alguns casos de sarampo na Europa também, em outros países, e nós sabemos agora que com a pandemia isso vai se agravar, se agravou, e nós temos a questão desses países também que não são desenvolvidos e que estão passando também, às vezes, por falta de vacina, a questão do Afeganistão agora também, dessa crise político-econômica que está acontecendo lá. E como é que está essa questão de cobertura vacinal no mundo? A OMS, a Unicef já vem alertando também que existe uma queda global da cobertura vacinal de 86% em 2019 para 83% em 2020. Então, realmente, nós temos uma média de cobertura vacinal global abaixo das metas que são preconizadas, e nós temos crianças abaixo de 1 ano de idade, em número absoluto, um número absoluto grande, que não receberam as vacinas básicas preconizadas na rotina de imunização, pelo calendário de imunização das crianças. Esse é um gráfico para mostrar, aqui à direita nós temos a média de cobertura vacinal para sarampo. Essa é uma sigla, MCV1, que é vacina com componente sarampo, dose 1 e dose 2. Então, em vermelho aqui, o que tem também de média global, mundial para cobertura vacinal para a primeira dose do sarampo, também abaixo do 95% preconizado, e para a segunda dose, pior ainda. E vocês sabem que nós precisamos de um esquema primário completo para poder pegar as crianças que não soroconverteram com a primeira dose, e, além disso, poder levar essa média de título, o título médio geométrico, né, essa média de anticorpos, para você poder ter uma duração da imunidade por mais tempo. Se não acontece o que nós vemos, eventualmente, em alguns surtos dos adolescentes, os jovens, voltando a ter também casos de sarampo naquela faixa etária de jovens. Então, é preciso que o esquema vacinal seja feito completo, com as 2 doses de sarampo preconizadas, que hoje é feita aos 12 meses e aos 15 meses de idade. E aqui embaixo, em número absoluto, tem o número de crianças, algumas que não receberam nenhuma dose de sarampo, 0 dose, que está em vermelho, e vocês podem observar aqui em 2020 que esse número aumentou. Esse é um site da Unicef muito interessante, que você pode fazer, tem uma planilha que você filtra, eu filtrei por América Latina,
Tem uma tabela de Excel que vocês podem fazer o filtro que vocês quiserem. Ele é muito interessante para ver as coberturas vacinais no mundo. Então, aqui a série histórica, ao invés de estar da esquerda para a direita, ela está da direita para a esquerda. Aqui está 2014, aqui está 2020. E vocês podem observar, para a vacina também de sarampo, para a primeira dose, nós temos, por exemplo, El Salvador com 71% de cobertura vacinal, o Brasil entra aqui com 79%, a Bolívia com 74%. Então, nós sabemos que com a pandemia, essa questão da globalização, do acesso, da circulação de pessoas, ele foi reduzido, mas nós sabemos que aos poucos a vida está voltando ao normal, as pessoas vão voltar a circular e com isso essas doenças podem ressurgir, estão já ressurgindo e é importante esse alerta de divulgação da necessidade de fazer as vacinas e ter o calendário de vacinação em dia. As causas, eu fiz o diagnóstico, mostrei o cenário que nós estamos vivendo e por que estão acontecendo, quais são as causas dessas baixas coberturas vacinais. Então, possíveis causas relacionadas às baixas coberturas vacinais, é um slide do Ministério da Saúde. Então, essas causas são resultado de trabalhos, de levantamentos, de pesquisas feitas, publicadas. Então, é o sucesso das ações da vacinação, que é o que muita gente fala, né? Que o PNI teve muito sucesso e ele agora está pagando pelo sucesso dele, né? É a falsa sensação de que não há mais necessidade de se vacinar. Então, as pessoas não estão vendo mais sarampo, não estão vendo mais poliomielite. Não preciso fazer vacina, não estão tendo mais doenças. Essas doenças sumiram. O desconhecimento individual sobre a importância e benefícios da vacina, não vê mais as doenças como um risco. Os horários de funcionamento das unidades de saúde incompatíveis com as novas rotinas, a alimentação irregular do sistema, dados inconsistentes. Nós sabemos que o CPNI está mudando agora para nominal, mas isso ainda não é também homogêneo no país inteiro. As fake news, né, que nós sabemos que elas têm aumentado muito essa velocidade, nós conseguimos ter informações hoje, antes mesmo do jornal fazer noticiar. E os grupos antivacinas, que aqui no Brasil, ainda bem, nós não temos uma força de grupo antivacinas tão grande quanto nos Estados Unidos e na Europa, e o medo de eventos adversos, isso ainda continua. Infelizmente, nós temos ainda colegas que não orientam adequadamente a vacinação, até falam contra a vacinação, colegas médicos, infelizmente ainda fazem esse desserviço. As estratégias. Então, o Ministério da Saúde já vem adotando algumas estratégias, o Saúde na Hora, recursos para clínicas da família, ampliar o horário das clínicas da família, não parar para horário de almoço, vão direto, algumas abrem aos sábados, abrindo após 17 horas, inclusive, o movimento Vacina Brasil e a fake news, que é o telefone do Ministério da Saúde com o WhatsApp, para, caso alguém receba alguma notícia e quiser confirmar, fazer contato com o Ministério da Saúde e confirmar se é boato ou não. Falando um pouco do movimento Vacina Brasil, então é a questão da porta aberta, manter a sala de vacinação aberta, acessível, sem barreiras, deu chance vacine, nós sabemos que tem profissionais de saúde que sabem que tem aquela questão da oportunidade perdida, a criança foi lá, pode fazer 3, 4 vacinas ao mesmo tempo, é preconizado pelo Ministério, pelo PNI, está no calendário de imunização, e eu não sei se por quê, por pena da criança, faz só uma vacina e pede para essa mãe voltar, às vezes essa mãe não volta. Então, lembrar que é preciso treinar a sua equipe da clínica da família, do posto de saúde, tentar tranquilizar esses profissionais que estão na sala de vacinação, que é importante fazer a vacina preconizada, se são 2, 3, 4 doses, 4 injeções. O mundo também está com as suas estratégias, essa é a Agenda 2030 de 2030, a gente fala 2030 de 2030 da OMS, que tem várias estratégias de imunização para várias doenças, hepatite, cólera, poliomielite. Depois, quem tiver também curiosidade, eu recomendo que leia essa estratégia de imunização para 2030 da OMS, o que ela preconiza. E eu estou terminando, esse é o penúltimo slide, falar um pouquinho de Covid, ninguém mais aguenta falar de Covid, mas eu só tenho esse slide de Covid.
Falar que assim como tem baixas coberturas vacinais, esse é um tracker, é um infográficozinho dinâmico, eles são muito interessantes, esses infográficos trackers dinâmicos que você vai acompanhando. Lembrar que é o percentual, né? A gente sabe que tem países aqui que não tem muita população, por isso que tem um percentual aqui já alto, mas lembrar que nós estamos com uma heterogeneidade de vacinação para a Covid muito grande no mundo, as pessoas vão circular, nós estamos em velocidades muito diferentes de vacinação para a Covid, com coberturas vacinais muito diferentes de Covid, e a gente sabe que isso não é bom. Nós só vamos estar seguros quando todo mundo tiver vacinado para a Covid. Nós temos África, Sudeste Asiático ainda muito aquém, muito abaixo do esperado para a Covid e no nosso próprio país, né? Nós temos muitos vacinados com primeira dose, mas nós sabemos que nós precisamos de 2 doses para a Covid e voltou a faltar dose de novo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Queria terminar com essas fotos, que muitos já conhecem. Essas fotos são do Amapá, do relatório que nós recebemos agora do Amapá. Os profissionais de imunização enfrentam barco, enfrentam áreas de difícil acesso, carregando lá o isopor. Então, nós sabemos que essas pessoas muitas vezes não saem de casa, é muita pobreza. Então, mostrar aí também que esses profissionais estão indo a essas pessoas e relataram, tem relato de que tem muitas vacinas, não só sarampo, que estão com doses, crianças com doses atrasadas de vacinas, não só sarampo. Muito obrigada, bom dia. Bem, nós queremos agradecer a doutora Eliane pela palestra tão interessante, muito bem embasada, slides excelentes e uma informação extremamente importante, né? Nós esperamos que após serenar um pouco essa situação da Covid, que nós possamos continuar incentivando e que não vivamos as sequelas dessas disseminações das questões das fake news relativas à vacina anti-Covid, em relação às outras vacinas também. A seguir, nós vamos ter o professor Charbel Miguel Cury, que vai falar sobre influenza, vai discorrer sobre epidemiologia no Brasil, a carga da doença e o impacto da pandemia. Mas antes disso, a gente quer 30 segundos, primeiro, para agradecer a doutora Glória Silva Sá, que é do comitê, esteve conosco aqui na parte inicial, e acabou que, pela necessidade da gente partir direto para a conferência, nós esquecemos de falar sobre ela, mas estamos aqui saudando e agradecendo a presença. E lembrar a todos que no dia 23/8, segunda-feira, às 19 horas, a Regional Norte Fluminense vai estar apresentando um tema de emergência que é cetoacidose diabética, com o Dr. Jorge Luiz Luescher, do Instituto de Pediatria e Puericultura da UFRJ. Convidamos a todos, disponibilizaremos os mecanismos de entrada e passamos a seguir a palavra ao professor Charbel. Bom dia, professora, querida amiga, doutora Silvia Regina. Cumprimentando a senhora, eu cumprimento todos os participantes desse evento online e também aos queridos membros do Departamento de Infectologia, da qual eu, de muita honra e muito orgulho, faço parte. A nossa plateia está muito eclética, a gente tem desde estudantes da faculdade, médicos, pediatras, epidemiologistas, pessoas que fazem parte do nosso grupo técnico lá da vigilância e também de outras de outras partes da cidade que também contribuem de forma direta e indireta para a melhoria dos nossos indicadores. Eu vou aqui projetar a minha aula. A senhora consegue ver, doutora Silvia? Doutor, a gente está vendo, só que não está em modo de apresentação. Tá, vou sair e vou entrar de novo. Isso já aconteceu da outra vez. Deixa eu botar de novo aqui. Tem que colocar a tela inteira, por favor. Vê se foi agora. Continua sem? Perfeito. Tá, então vamos lá. Meus amigos, o tema que coube a mim, e mais uma vez obrigado pelo convite da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, completando aí 40 anos de existência, é o tema para falar sobre a epidemiologia da influenza, né, da nossa gripe no Brasil, a carga da doença na pediatria e o impacto da pandemia da Covid-19. Esse tema,
ele é recheado, e todo mundo pergunta assim, Charbel, por que você vai falar em plena epidemia de Covid-19, sábado de manhã, de gripe? Por que isso é importante? Bem, meus amigos, a primeira importância é falarmos da pediatria, né? Nunca foi tão importante, principalmente nesse momento agora de 2021, o retorno à escola, o contexto escolar. Além disso, eu vou mostrar para os senhores, através de uma apresentação, que eu vou fazer um trabalho de mostrar a parte epidemiológica, mas também vou mostrar teorias que mostram por que nós nos protegermos da gripe, ela é importante no meio desse tsunami, né, que é a Covid-19. E, ao mesmo tempo, mostrar para os senhores por que nesse momento que nós estamos vivendo agora, apesar dos números ainda serem incipientes, na verdade, eu poderia dizer assim, podem ser incipientes, mas podem ser que nós estejamos enganados, né? A gente pode estar vivendo aquilo que a gente chama de iceberg da vigilância. Então, vou mostrar para vocês algumas teorias para que a gente possa entender qual é a parte, qual é a carga, qual é o tamanho da influenza no meio de toda essa catástrofe humanitária que é a Covid-19 e por que esse tema é tão relevante para a gente poder criar esse debate aqui hoje de manhã. Vamos lá. Vamos começar nesse debate, que são os meus títulos. Seguindo em frente, a agenda de hoje é a gente mostrar para vocês, passo a passo, por que a influenza é uma doença de dimensão pandêmica, tá? Mostrar para vocês também a carga da doença na criança e por que a carga da doença na criança ela tem uma perspectiva dicotômica em relação a quando a gente fala em Covid. Então, Covid em criança é um peso, influenza em criança é outro peso. E como a importância que a gente tem de estarmos debatendo isso aqui hoje. Apresentar dados de epidemiologia e quais são os trickings, quais são as artimanhas da epidemiologia que tem dentro desses relatórios. Falar de teorias, porque como um amante de filmes Marvel, DC Comics e Star Wars, não deixaremos de falar de teorias e apresentar algumas conclusões temporárias, porque nunca a ciência foi tão cheia de verdades transitórias. Falando dessa infecção influenza, né, esse vírus, esse ortomixovírus, é um vírus aí com 5 gêneros, é uma infecção aguda, de alta transmissibilidade, de distribuição global. Nós estamos falando aqui de uma taxa de ataque que vai em torno aí de 5 a 10% de adultos infectados, mas ela aí sim, importante mostrar, ela é alta em crianças, de 20 a 30% em crianças. Então, eis aí, queridos, a primeira diferença importante para a gente debater essa taxa de infecção, essa taxa de ataque, essa transmissibilidade, essa alta taxa de crianças infectadas comparados ao nosso Covid-19. Tá? Pode ser que daqui a algum tempo a gente possa rever esses números, mas o snapshot, quando eu tiro a foto do momento, eu vejo para vocês e mostro, olha, quando eu falo de crianças e adultos para gripe, a taxa de infecção da criança é muito maior, em especial crianças menores de 5 anos de idade. É importante frisar que quando você fala de trabalhadores da saúde, né, como nós aqui falando com vocês e vocês aí assistindo a gente está falando de uma taxa de ataque que passa de 50%. Então, olha só como que nós, profissionais de saúde que estamos aí na assistência ao doente, né, estamos expostos à gripe. E olha só que incoerência, a cobertura vacinal de gripe em trabalhadores de saúde, ela é baixa. Então, olha só como que nós estamos, né, expostos numa guerra e não estamos muito bem planejados nas nossas defesas. Né? Então, o trabalho de vacinação do profissional de saúde é algo importantíssimo e essencial. Também falamos de uma coisa muito importante, que é a taxa de assintomáticos. Olha, esse debate ele é muito importante, porque vocês têm assistido o quanto que os assintomáticos eles desempenham um papel importante na transmissão da Covid, mas também na gripe, né? De 30% a 50% assintomáticos e sendo aí viável em fômites. No mundo, a gente fala de 3 a 5 milhões de pessoas com infecções graves
em torno aí de 290 mil, 650 mil óbitos, em crianças em torno de 70 mil óbitos anuais. E quando você pega estatísticas, é mais do que o óbito, por exemplo, de acidentes, por exemplo, né, em crianças. Então, é um número bem grande, um número bem considerável. Devemos lembrar também, de acordo com dados, né, de CDC, a estimativa de infecções, 35 milhões, visitas médicas, 16 milhões, hospitalizações. Isso impacta muito também no trabalho, por isso que as empresas, elas investem em vacinação para os seus funcionários, porque o absenteísmo desse funcionário é muito grande. Vocês sabem o quanto que quando ele falta o trabalho, falta ele, falta a esposa, falta a criança à escola. Então é uma falta, um absenteísmo muito grande, né? Que, claro, vocês estão vendo muito mais na Covid, mas quando você pega em números, a gripe tem um absenteísmo gigante ao trabalho. E quem é esse nosso inimigo aí para a gente debater hoje? É um ortomixovírus, um vírus RNA. Como vocês sabem, os vírus RNA, diferente dos vírus DNA, são vírus que têm um papel mutante, né? Então, o vírus DNA, guarda sempre isso, jovem. Lembra como filme. O vírus DNA, ele é igual ao filme Parasita. O vírus RNA é igual ao filme X-Men, são os mutantes. Então, se você lembrar sempre disso, você vai poder guardar na sua cabeça que os vírus RNA têm uma tendência maior às mutações por causa do mecanismo de reparo do DNA, que é um mecanismo mais, do RNA, que é um mecanismo muito mais rudimentar, muito mais frágil pela RNA polimerase. E o que é interessante é que o ortomixovírus, ele é dividido em vários gêneros, né? O influenza A, influenza B, influenza C, influenza Delta, tem outros gêneros também. Só que é importante A e B, né? Influenza A, que é dividido em subtipos, e esses subtipos são devidos a essas glicoproteínas muito interessantes, chamadas neuraminidase e hemaglutinina, que têm papéis importantes na patogenia, no mecanismo de agressão do vírus influenza. Mais precisamente, a hemaglutinina, ela tem um papel importante na resposta de neutrófilos, na agressão infecciosa, e a neuraminidase com o papel na replicação dos vírus, né? Então, essas duas glicoproteínas, elas têm funções essenciais no vírus influenza. E vale lembrar também que o influenza A é dividido aí em 16 letrinhas H e 9 letras N, bem diferente do influenza B. O influenza B, ele não tem esses subtipos, ele tem linhagens. E essas linhagens, como Victoria e Yamagata, né, que são as principais linhagens do influenza B. Vale destacar que desses influenza, o mais famoso aí dos últimos anos é o H1N1, que é um ancestral, né? Na verdade é um descendente da nossa gripe espanhola, lá de 1919, mas ela apareceu em 2009 numa forma pandêmica, que é a cepa A Califórnia 2009, a cepa original que causou a última grande pandemia. Por falar em pandemia, eu não posso deixar de falar para vocês um aspecto muito importante. Charbel, por que de tempos em tempos eu tenho pandemias de gripe? Por que de tempos em tempos a gente aparece em um H1N1 que causa alta mortalidade, gestante morrendo, criança morrendo, adulto morrendo? Por quê? Por causa desses pequenos processos, né, conhecidos como antigenic shift, antigenic drift, né? Todo ano o vírus ele faz pequenas mutações na sua estrutura antigênica de superfície do seu envelope. E essas pequenas mutações são o drift. Eles vão acontecendo pouco a pouco, ano após ano, e em algum momento, dependendo de como tiver rearranjos entre um vírus com outro, ou um animal no meio da história, um frango, ou, por exemplo, um porco e tudo mais, pode ser que apareça um novo subtipo. E aí nós temos o antigenic shift, que é uma mudança brusca, tão brusca que os nossos anticorpos naturais
não reconhecem. E ao não reconhecerem, tem uma baita resposta inflamatória, e aí, ao não reconhecerem, a gente tem uma alta taxa de mortalidade, porque ele se torna extremamente patogênico. Os senhores podem ver aqui, esse aqui é um gráfico muito bonitinho, publicado pela SLIP, a Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica, em que ele coloca que existe o período entre as pandemias, né? Que aí vão dar 10 a 20 anos, isso está diminuindo muito. E por que está diminuindo muito? Por várias teorias, né? A gente poderia falar de teorias de gripe aqui em vários momentos, mas depois de um tempo vão tendo epidemias, vão caindo os níveis de anticorpos, né? E esses níveis de anticorpos caindo por quê? Porque aquele anticorpo específico daquele vírus, ele não está mais disponível, não funciona mais. Então os drifts vão acontecendo e em algum momento acontece um grande shift, uma grande mudança. E essa grande mudança, ela gera uma pandemia. É importante ressaltar que todo ano nós tomamos vacina da gripe. Por que razão? Porque por conta desses drifts, dessas pequenas mutações, a gente precisa renovar a vacina, porque aquela do ano passado não vai servir mais para vocês devido às mutações do vírus da gripe. E a carga da doença na criança? Agora falando dos nossos pequenos heróis, né? Estudos, por exemplo, esse estudo do PLOS de 2019 mostra nas regiões das Américas de 2010 2015, inclusive quero aqui agradecer o empréstimo dos slides, vários slides aqui emprestados da minha grande mestra, Obi-Wan Kenobi, doutora Tânia, né? Estudo avaliando hospitalizações da região das Américas. Olha só que interessante. Quando a gente pega criança, adulto e idoso, a taxa de doença respiratória em criança, olha só a taxa de hospitalização, 90 a cada 100 mil habitantes, é uma taxa alta. Quando você pega adulto, né, crianças maiores de 5 até 64 anos, é de 21 a cada 100 mil. E depois que chega no idoso, ela dispara. Então, olha os extremos da idade. O menor de 5 anos e o maior de 65 anos. Esses extremos são, para a gente, um foco importante na epidemiologia da doença. E falando nisso, falaremos dele, dos fatores de risco. Quais são eles? Uma idade inferior a 2 anos, idade superior a 60, principalmente 65, doenças respiratórias crônicas, né? Doenças cardiovasculares, imunodeficiências, né? Tem de vários tipos, principalmente os anticorpos e entre outros, doenças renais crônicas, hepatopatias, doenças hematológicas, especialmente anemia falciforme. Atenção, campus é uma área de interesse para a doença falciforme, os professores sabem disso. Doenças metabólicas como diabetes mellitus, transtornos neurológicos, gravidez. A gravidez é um foco de interesse enorme para a influenza e obesidade. E aqui, esse aqui é um trabalhinho da Nature, muito interessante, mostrando para a gente todas as explicações, né? E aqui ele fala da parte genética. Essa parte aqui mereceria uma aula à parte, sabe, doutora Tânia, doutora Silvia? Que é o que a gente chama de Genome-Wide Association Studies, que é o famoso SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Ainda tem isso ainda. Existem pessoas que têm polimorfismos que são mais suscetíveis a certas doenças do que outras. Então, ainda tem os fatores genéticos, além de todos os outros fatores, né, que a gente colocou aqui, os outros fatores de risco. E vivemos agora um novo normal, né? Esse novo normal que mudou a epidemiologia das doenças, mudou a dinâmica da transmissão das doenças, mudou a carga das doenças, e agora vamos colocar um pouco de debate também, mudou a imunologia, ou seja, como eu sempre falo com os alunos, o seguinte, qual é o santo graal hoje? Se você hoje está buscando o santo graal, o cálice de Cristo da medicina, onde que ele está? Na imunologia. A imunologia é essa grande tronco que une todos nós, né? E aí nós estamos aqui, o Jorge, meu pacientezinho, sendo examinado de máscara, e se você tirar a máscara, ele briga, as escolas, as crianças de máscara, e a criança, como ela adere bem a essa parte educacional, né? Você ensina, ela cobra de você e briga com você. E falaremos da parte epidemiológica. E aí sim, olha como é que, até então, vamos falar de um ano normal, 2019, esse ano normal, que depois de 2020 virou esse caos que a gente viveu da pandemia. Então, até 2019, vivíamos, né, o equilíbrio
ecológico, o nicho ecológico equilibrado dos vírus, né? Então, nós tínhamos aqui a influenza H1N1 sempre mais, assim, laranjinha, subindo aqui no Brasil, nessa parte aqui das semanas 16, 17, 18, aqui no início, né, lá do outono e inverno, né? Depois a gente está vendo os vírus influenza B, que circulou o ano inteiro, mas tem uma circulação maior no final do ano, o famoso vírus sincicial respiratório, esse vírus aí que é super traiçoeiro, que circula no início do ano, na sazonalidade, e vai até lá em agosto, né, mais ou menos. Então, tínhamos um mundo feliz de equilíbrio dos vírus, né? Mundo feliz é uma forma carinhosa de falar. E aí chegamos aqui, né, onde a gente tinha lá, da influenza, nós tínhamos 59% de H1N1, 49% de H3N2, que é uma influenza sazonal, influenzas não tipadas 14%, influenza B 12%. Então, nós tínhamos aí um normal. 2020, olha a mudança drástica. Existem várias teorias que explicam essa avalanche de Covid, né? Os senhores estão vendo, tudo isso aqui em vermelho é Covid, tudo que está em cinza é investigação, tá? E o que está aqui em clarinho, não, desculpa, o que está em cinza escuro é não investigado, não especificado, e o clarinho é investigação. Então, nós temos a influenza praticamente aqui, ó, empurrada nas cordas, né, do boxe. O que aconteceu com a gripe? Né? Será que isso teve diferença em relação às crianças? Então, vamos falar de gripe. Em 2020, nós tivemos aí 2.000 casos de síndrome respiratória aguda grave. O que é isso? É o paciente que muitas vezes tem tosse, febre, coriza e tudo mais, e dificuldade para respirar, cansaço, precisa de internação hospitalar, eventualmente CTI, eventualmente ele morre. Então, em 2000, nós tínhamos, né, mais ou menos, né, 2.602 casos, com 0,2% aqui, né, representado pela influenza, comparado ao Covid, que foi uma avalanche de casos. Agora que é o grande detalhe da história. Eis o segredo, vamos lá? Quando você olha a população pediátrica, aqui, que vai até os 18 anos, né, 19, nós temos que as crianças, elas representam 8% de SRAG, né, das síndromes respiratórias. 2% por Covid, mas 31% por influenza. Então, a carga da influenza é grande na criança. Então, esse é um detalhe importante que a gente não pode perder. E mais importante ainda, quando você olha somente as crianças e você pega aqui o número de casos, né? Você pega que, sim, entre as crianças, você tem 16% das crianças, eles tiveram por Covid, 0,9% por influenza. Mas, claro, muitas tiveram Covid, muitas e bem menos teve influenza. Mas vamos olhar aqui na frente o tamanho dos outros vírus respiratórios, que também foram grandes, né? E aqui tem um detalhe que eu já quero deixar uma coisinha para a gente debater. Os não especificados em investigação. Tem muita coisa aqui dentro que, por falta da gente não ter no Brasil um painel viral com vários vírus, por a gente ter colocado toda a nossa vigilância por conta do Covid, a gente pode não ter pego alguns influenza como co-infecção nessa história. E aí, olhando os óbitos, a gente tem aí uma quantidade de 335 comparado com o Covid, isso população total, mas quando você pega criança, né, a gente teve, aí que está o grande detalhe, 11% dos óbitos por influenza e 0,6% por Covid. Então, a carga de mortalidade por influenza na população pediátrica, ela é grande. E nós estamos falando de um ano de 2020 que muitas escolas estavam fechadas, em que a gente estava em distanciamento social e uso de máscaras. Então, eu estou colocando essas discussões para a gente poder apimentar agora as teorias. Não vai demorar muito não, tá, doutora Tânia? Em 2021, a mesma coisa, ó. A gente discute, 2020, muito Covid, em 2021, a quantidade de Covid é gigantesca,
E vocês veem que o gripe foi menos ainda, 889, mas também está falando até o meio do ano agora. Esses dados são até 7 de agosto, né? Mas aqui eu coloco alguns dados, né? Crianças representam, dos casos de síndrome respiratória, 15% de influenza e 1,1% de Covid. Então, a carga da doença ainda é alta para a população pediátrica, né? E entre as crianças, né, 17% do Covid, 0,15% por influenza e 9% por outros vírus. Então, eu coloco duas setas, a seta vermelha, a seta preta, nada a ver com o Flamengo. A seta preta, ela está aqui para dizer as não especificadas e aí investigação, e a seta vermelha do Covid. Charbel, por que você colocou essas duas setas? Para a gente debater uma teoria. A teoria das doenças que estão ocultas. Então, pode ser que um Covid numa criança venha junto com outros vírus. Por quê? Todos nós sabemos, quem lê muito artigos, e vocês são grandes estudiosos, estudantes, vocês sabem que uma nasofaringe de uma criança ela pode estar com 1, 2, 3, 4, 5, até 7 vírus simultâneos. Mas qual é o peso de cada vírus desse na patogenia, no mecanismo de agressão de uma doença? Não sabemos. Mas será que tem também? Será que eles estão desempenhando um papel ali de simbiose? Será que eles estão atacando ou não? Como a gente sabe que no Brasil o nosso PCR, os nossos exames, eles foram centralizados para a Covid, a gente não sabe ainda o peso que tem de todos esses casos de Covid aqui e desses não especificados, quantos desses têm mais vírus? Não sei. Não sei e eu não sei, tá? Então, esse é um detalhe importante que eu não posso deixar de falar. E mais ainda, se você pegar esse aqui, ó, esse número 0,15, que foi o número de síndrome respiratória entre as crianças, tá? Esse professor Shimoda que está assistindo a gente, matemático, se eu estiver errado, você me corrija. Eu apliquei um cálculo de predição, suponhando que todos esses não especificados aqui fossem... se a gente quisesse calcular, usasse 0,15% da influenza nesse número, nós teríamos um número aqui, né, de mais ou menos aqui, você poderia calcular 0,15 vezes 47 mais 16,309. Daria aí mais uma boa quantidade de casos que a vigilância não está enxergando. Por último, já estou terminando, a influenza, ela tem os updates, né, dentro da OMS, eles colocam vários detalhes importantes. Agora eu queria colocar a última atualização de 2021, 18 de julho, em que eles colocam o seguinte: os dados de influenza no mundo têm que ser analisados com cautela, devido a interferências entre elas e as preferências em relação a testagens e medidas de distanciamento e higiene que influenciaram a transmissão. Claro, a testagem está sendo toda para a Covid. E a detecção na América foi baixa. E pela primeira vez a influenza B foi mais detectada. E aí você me faz uma pergunta, Charbel, por que influenza B não faz pandemia, diferente de influenza A que faz pandemia? Eu te explico, jovem, porque a influenza A tem o antigenic shift, aquela mudança brusca, e a influenza B não tem o antigenic shift. Ele tem no máximo o antigenic drift. Então, por essa simples razão, a influenza B não faz pandemia. Ela pode fazer uma epidemia, ela pode fazer aumento de casos, mas não pandemia. Então, eu queria, para terminar aqui, já seguindo em frente, né, os dados de óbitos. Também fiz um cálculo de predição de óbito. Você vê que foi um número bem baixo de óbito em 2021 de influenza, mas é possível que tenha sido maior pelo nosso cálculo de predição. E aí falaremos de teorias, né? Para a gente poder encerrar, vou falar poucas teorias. Eu aqui já não sei quanto tempo eu tenho. E eu queria mostrar o Obi-Wan, o Yoda e o Anakin. E aqui queria fazer minha primeira homenagem. A homenagem a ela, Obi-Wan Kenobi, doutora Tânia, né? Eu sou o discípulo deles, e o Yoda, que é o nosso querido professor Reinaldo, que faleceu e que era o nosso grande amigo incentivador. Primeira teoria, co-infecção. Isso aqui é um trabalhinho novo da Nature, que mostra que a co-infecção influenza A e SARS-CoV-2 aumenta a infectividade do vírus SARS-CoV-2
ele aumenta a infecciosidade, aumenta a carga viral e leva a pior lesão pulmonar. E a mesma coisa acontece com o vírus sistema respiratório. Então, meus amigos, sempre essa dupla, gripe e Covid, vírus sistema e Covid é um problema. Querido Charbel, vamos lá? Nosso tempo já estourou, mas como está muito interessante, a gente vai te dar um tempinho para você encerrar isso aí. Queria mostrar para vocês uma coisa, efeitos não específicos de vacina. Vários estudos epidemiológicos mostrando que se há uma co-infecção e se isso aumenta a infectividade do Covid, se eu vacinar para a gripe, eu posso proteger, diminuir o número de mortes e casos de Covid. É verdade. Cada vez mais estamos falando de efeitos não específicos, de efeitos heterólogos de anticorpos para outras de vacinas. Não podemos esquecer de ocupação de nichos de sobrevivência. O que seria isso? O Covid tem um R0 de transmissão alto, comparado à gripe, que é baixa. Então, por enquanto, ele está dominando. Mas será que depois de um tempo você não pode ter uma mudança nisso? Então, essa ocupação de nicho, ou seja, ele está ocupando agora pelo seu R de transmissão. Com a vacinação de Covid, outros vírus vão ocupar e estão voltando. Está voltando o enterovírus, está voltando o rinovírus e tudo mais. Teoria 4, o iceberg da vigilância. Nós sabemos que muitas transmissões são assintomáticas. O Covid, então, serve para mostrar isso para a gente. Vocês estão vendo isso claramente, né? A transmissão, 50% da transmissão ou mais no mundo de Covid é assintomático. Eu peguei assim, tá? E por último, o famoso immunity debt. Está provado que a combinação de redução de proteção pela vacinação reduzida, pela baixa cobertura vacinal, as pessoas em casa, como a professora Eliane muito bem falou, lockdown, fechamento escolar, baixa exposição viral bacteriana, redução do treinamento imune, com isso você tem menos anticorpos disponíveis ali treinados. E com isso você reduz a incidência e as epidemias futuras são menos previsíveis, porque muitos fatores desempenham um papel, né, que a gente não pode saber o tamanho disso no futuro. Concluindo, o Covid-19 dominou o cenário 2020, domina ainda em 2021 e modificou muito a sazonalidade das doenças respiratórias. A circulação foi baixa em 2020 e 2021, mas, como diz a doutora Tânia, Covid-19 e influenza não representam a mesma carga para a criança. Para o retorno escolar e categorias diferentes, temos que vacinar para a gripe, é imperativo. Em 2021, nós temos vários vírus circulando, vírus respiratório, rinovírus e outros, e é importante fortalecer o sistema de vigilância. Queria aqui registrar o lamento pelo falecimento do comandante Chaves, que é o que trouxe o secretário de Estado que nos ajudou em muitos momentos, e o primeiro registro da vacinação de Covid em Campos. Muito obrigado, estou à disposição. Desculpa ter passado o tempo. Muito bem. Muito bem, então nós vamos prosseguir, e agora quem vai nos brindar é a doutora Tânia Petralha, que vai nos falar sobre os aspectos para vacinação nos centros de referência de imunobiológicos e a importância de reforçar a proteção, né? Nós lembramos também aos participantes que já podem deixar suas perguntas no chat. Bom, obrigada pelo convite, obrigada a vocês por aceitarem. Acho que houve algum problema aqui. Minha apresentação fechou. Minha apresentação fechou. Charbel, enquanto eu vou abrindo aqui, gostaria de agradecer aí essa lembrança muito carinhosa, doutor Reinaldo, nosso mestre, eterno mestre, esse encontro aí em Campos memorável que nós tivemos. E agora eu estou tentando abrir de novo aqui a apresentação. Isso porque eu mandei para o... Foi? Entrou? Ainda não. Enquanto isso, lembrar as pessoas que essa atividade vai estar disponível, vai estar gravada no site da SOPERJ e a partir de segunda ou provavelmente terça-feira as pessoas poderão rever, né?
Lembrando também que na segunda, às 19 horas, nós teremos cetoacidose diabética nos eventos de discussão sobre emergência e na pediatria, né? Doutora Tânia. Eu acho que agora foi. Opa, muito bom, aparecendo Foi só aqui para nós. Isso, agora foi, doutora, pode começar. Foi. Ah, que bom. Não adianta, né? De vez em quando dá problema. Isso é para dar emoção, é igual a concurso, quando antigamente a lâmpada queimava, as coisas aconteciam, então isso é para ficar muito emocionante. Eu mandei a apresentação para o Diego no Pages e deveria ter mandado no PowerPoint, né? Eu faço na Apple, no Mac, e aí mandei para o Pages e ninguém leu. Bom, vamos lá. A gente está falando das coberturas vacinais, mas eu quero lembrar alguns aspectos importantes na vacinação nos centros de referência para imunobiológicos especiais. Para quem não sabe, esses centros de referência eles existem no país inteiro e pelo menos cada estado tem um CRI para vacinação em situações especiais e de pacientes também com doenças de base associadas, imunocomprometidos, situações de pós-exposição. Eu tenho alguns conflitos de interesse que eu preciso declarar, mas eu acho que o meu maior conflito de interesse para essa aula é ter participado do Manual do CRI. A gente se preocupa com o que a gente faz no mercado privado, mas esquece que o maior conflito, às vezes, está no setor público. Então, nós precisamos aumentar a cobertura nas unidades básicas, nas nossas mais de 36 mil salas de vacinação, mas nós também precisamos melhorar nossas coberturas nesses centros de imunobiológicos, lembrando que existe essa publicação disponível na internet, o Manual dos Centros de Referência, e que norteiam toda a vacinação do paciente especial. Então, resumidamente, quais são as principais categorias que podem ser atendidas no CRI? Todas as trissomias, né, as doenças genéticas, os pneumopatas crônicos, asma, fibrose cística, cardiopatias crônicas, crianças que têm risco de descompensação na vigência de uma cardiopatia grave, uma pneumopatia mais grave, tem uma abordagem diferenciada com acesso a vacinas acelulares, uso crônico de ácido acetil salicílico, fístula licórica, DVP, hepatopatias crônicas, todas as doenças de depósito, diabetes, nefropatia, doenças neurológicas crônicas, doença convulsiva, implante coclear, doenças dermatológicas crônicas graves, asplenia anatômica, todas as hemoglobinopatias, doenças de depósito, que eu já falei, pacientes vivendo com HIV/AIDS, imunocomprometidos em geral, neoplasias, transplantados, enfim. Uma gama de doenças que a gente, de alguma maneira, eu até brinco, com o olhar mais do advogado, a gente consegue enquadrar um paciente dentro dessas normas do Ministério para a vacinação desses pacientes especiais e ofertar vacinas especiais. E agora a grande vedete foi os prematuros por conta da entrada do CRI, das vacinas acelulares. Então, lembrando essa questão da incorporação recente das vacinas, nós tínhamos a tríplice acelular, mas nós tínhamos que fazer para cada componente uma picada. Então, era a tríplice acelular, era o hemófilos outra picada, a polio inativada uma picada, hepatite B outra picada, enfim, nós tínhamos que usar várias aplicações para a gente conseguir o benefício que uma vacina combinada pode oferecer numa única aplicação. Então, entrou no CRI as vacinas pentavalente acelular e a hexavalente. Quais são as indicações para nós utilizarmos essas vacinas acelulares nos CRIs? Após eventos adversos graves e ocorridos com a aplicação da vacina DTP ou com a vacina penta de células inteiras. Lembrando que nos postos de vacinação, nós temos a nossa penta, chamada Penta Brasil, que nem sempre é do Brasil, às vezes é importada, mas a nossa pentavalente, que o componente pertussis é um componente de célula inteira, ou seja, uma bordetela pertussis inativada inteira. E as acelulares, elas são, a bordetela é purificada, pedacinhos da bordetela são utilizados para fazer essas vacinas acelulares, que são vacinas menos reatogênicas, então mais atraentes para nós aplicarmos nesses pacientes, nessas nossas crianças portadoras de alguma condição
mais grave. Então, no caso de evento adverso ocorrido com essa vacina, que é o episódio hipotônico hiporresponsivo, né, síndrome hipotônico hiporresponsiva, nas primeiras 48 horas após a vacinação, e convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após a vacinação. Então, nessas situações, a gente troca o esquema e passa para um componente acelular. Outras indicações: doença convulsiva crônica, cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação e vigência de febre. Como a vacina da unidade básica de componente de pertussis de célula inteira, essas vacinas dão mais febre, dão mais convulsão febril, dão mais síndrome hipotônico hiporresponsiva. Nesses pacientes que têm cardiopatias mais graves ou aqueles pneumopatas crônicos que na vigência de febre podem descompensar, a gente substitui por uma vacina menos reatogênica. A mesma coisa nas doenças neurológicas crônicas, e lembrando que o bebê que fica internado na unidade de terapia intensiva, mesmo que ele não seja prematuro, só por estar internado por qualquer outra razão, numa unidade de terapia intensiva, se ele ficar lá durante o tempo de vacinação, ele pode receber essa vacina lá mesmo na unidade de terapia intensiva, estando ele equilibrado para receber a vacinação. Então, o recém-nato que permaneça internado na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação e o recém-nascido prematuro extremo, menos de 1.000 gramas ou 31 semanas, eles também tem direito à vacinação. Mas não é exclusivo do prematuro, é isso que eu quero chamar a atenção. Não é exclusivo do prematuro. Qualquer bebê que fique internado na UTI por tempo prolongado, por a razão que for, ele, quando chegar na idade de tomar vacina, ele passa a ter direito a celular, porque não faz sentido você dar uma vacina mais reatogênica para um bebê que esteja internado numa UTI. E lembrando que as maternidades deveriam ter uma rotina semanal de avaliação de caderneta de vacinação, e aí para o pessoal de campus dou essa sugestão de incorporarem aí nas unidades de terapia neonatal um round aí semanal de avaliação das cadernetas de vacinação para não perder a oportunidade de vacinar essas crianças. E também em outras situações, por exemplo, crianças com neoplasias ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia ou corticoterapia, pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de quimioterapia, corticoterapia ou imunoterapia, e transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoéticas, todas situações de risco. Lembrando que a vacina pentavalente que a gente tem no setor público e no privado, nas clínicas de vacinação, esses componentes eles variam. Então, a pentavalente disponibilizada pelo SUS nas salas de vacinas convencionais, ou seja, na unidade básica, contém antígeno de superfície da hepatite B e DTPW. Então, a penta que a gente tem, que a gente faz na rotina para as crianças, é DTPW, célula inteira, hemófilos e hepatite B. A penta acelular, que é a que está no CRI e que tem nas clínicas de vacinação particulares, elas têm o componente do poliovírus inativado e em lugar da hepatite B. Então, a grande diferença é essa. A pentavalente do posto de saúde tem DTP hemófilos, mas tem hepatite B como componente. E no privado, e nessa acelular que entrou no CRI, no lugar da hepatite B, é a vacina polinativada. Então, isso é importante para, ao final do esquema, a gente contar direitinho para ver se nós não ficamos devendo nenhuma dose de vacinação. E a hexavalente, que resolve o problema, porque ela incorpora todos esses componentes numa única aplicação. Então, prevenção para 6 doenças numa única picadinha, que é o sonho, sempre foi nosso sonho de consumo aí para vacinar esses bebês, porque quando nós tínhamos a tríplice acelular pura, era uma sucessão de picadinhas nas crianças. Então, menor número de picadas, menor trauma para o bebê e familiares, melhor adesão para completar o esquema de vacinação, tempo apropriado, porque você não fica postergando com várias aplicações, melhora a cobertura vacinal e também a questão de guardar insumos, uma questão logística que a gente não pode esquecer, que para ter vacina tem que ter refrigerador, câmeras e tudo, então não é fácil.
Lembrando também a questão das vacinas pneumocócicas, que nós temos novidades recentes, né, em relação a um momento que vai ser temporário de extensão da vacina pneumo 13 para todas as indicações da vacina pneumocócica 23. Então, no que nós temos no CRI hoje? No CRI, pelo Manual do Ministério de 2019, nós temos as vacinas pneumo 23 e pneumo 10 liberada para todas as 18 indicações que eu vou abordar daqui para frente. Porém, a vacina pneumocócica 13, que entrou em outubro de 2019, ela só contemplava 4 categorias: os pacientes HIV/AIDS, pacientes oncológicos, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de células tronco-hematopoéticas. Não dava direito a essas 18 indicações da vacina pneumo 13. Então, ela foi selecionada a partir de 5 anos de idade para quem não foi vacinado com a pneumo 10 antes. E, obviamente, só para essas 4 indicações. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, as coberturas caíram e a gente teve uma sobra grande, expressiva da pneumo 13. Com isso, o governo liberou, ampliou essa vacinação da pneumo 13 para todas as demais categorias que eu vou listar agora. Então, antes, as 18 categorias que só tinham direito à vacina pneumo 23 ou a 10, né, a depender da faixa etária, agora, até novembro, elas terão direito à vacina pneumocócica 13. Então, vamos aproveitar até novembro, nós vamos oferecer o melhor esquema, que é o esquema sequencial. O melhor esquema é utilizar uma vacina 13, que é uma vacina conjugada, que gera memória imunológica, e, na sequência, 2 meses depois, fazer a vacina pneumo 23. Esse é o esquema ouro. E 5 anos após essa primeira dose da pneumo 23, uma segunda dose da pneumo 23. Esse é o esquema ouro. O CRI, nem sempre para todas as categorias, oferecia esse esquema ouro, mas oferecia o melhor esquema que foi possível na época. A introdução da pneumo 13 em 2019 foi um grande ganho, hexavalente, hexa também agora, né, para DTPA, para o componente pertussis acelular, foi um outro ganho e nós precisamos explorar esse benefício. Então, quais são as demais indicações, além daquelas que eu falei, dos imunocomprometidos? A asplenia anatômico-funcional, e aí aqui a gente inclui doença falciforme e todas as hemoglobinopatias também, fístula licórica, implante coclear, imunodeficiências congênitas, nefropatias, pneumopatias crônicas, asma persistente, fibrose cística, cardiopatias congênitas, hepatopatias crônicas, doenças neurológicas, trissomias, diabetes e as doenças de depósitos. E lembrando a indicação da vacina DTPA, de acordo com as orientações da 5ª edição do Manual do CRI, que essas crianças que têm direito a DTPA, a partir de 1 ano de idade, passaram a ter direito também a uma complementação com a pneumo 13. Então, além das 18 indicações que eu resumi aqui, como vocês podem ver, a depender de como se lê, como eu falei aqui anteriormente, por exemplo, a asplenia anatômico-funcional, você engloba as hemoglobinopatias. Então, depende de como você lê isso, né? Tem que saber ler o manual e interpretar para poder encaixar seu paciente. Então, além dessas 18 grandes categorias, as crianças acima de 1 ano de idade que têm indicação de troca para DTPA também vão usufruir de uma dose da pneumo 13 depois de 1 ano de idade. Então, chegou uma criança que teve indicação de DTPA, quando ela chegar lá no CRI para fazer a vacinação do 2º ano de vida, ela passa a ter direito a uma dose da pneumo 13. Esse aspecto é um aspecto muito esquecido na disponibilização da vacina pneumo 13 para crianças. Lembrando, a vacina HPV para todos os imunocomprometidos, né, nossos adolescentes imunocomprometidos, e chama atenção que para esses adolescentes com imunocomprometimento, nós não utilizamos o esquema de 2 doses, como é preconizado na rede básica. Lembrar que são necessárias as 3 doses no esquema tradicional para pacientes imunocomprometidos. Então, o esquema, ao invés de ser 0 e 6 meses, passa a ser 0, 2 e 6 meses. Então, eu gostaria de ter
chamado a atenção para esses aspectos, lembrando que nós precisamos aumentar as coberturas vacinais nos CRIs também, só para vocês terem uma ideia, lá no nosso CRI do Rocha Maia, diabéticos representa menos de 1% da nossa população vacinada, e olha que nós temos quase em torno de 250 mil pacientes cadastrados, menos de 1% é diabético, então quanto que a gente precisa melhorar a adesão e a indicação para vacinação de pacientes com doenças de base. Lembrando, como foi falado, Eliane falou muito bem em relação a postergar a vacinação, fica com pena, dá uma picadinha, aí adia para daqui a uma semana, 15 dias. Isso é um dos maiores erros que tem. Porque a mãe tem outros compromissos, as mães trabalham, os horários de trabalho, em geral, eles são incompatíveis com o funcionamento dos postos de saúde, então nós não podemos perder a oportunidade de vacinar uma criança. Falsa contraindicação é a causa mais importante para não se vacinar. Pode significar 32% dos atendimentos. E eu tenho repetido isso, não adianta ter vacina no posto sobrando, não adianta ter vacina no CRI sobrando, porque vacina sem vacinação não adianta para nada, é gastar dinheiro e perder, porque perde a validade. Então, precisamos do ato, né, do verbo, vacinar. Então, vamos vacinar e não vamos perder oportunidades de vacinação. Numa era de baixas coberturas, educação e treinamento da ponta visando aumentar a confiança das famílias para a vacinação constitui uma importante ferramenta. Então, é isso que a SOPERJ está fazendo hoje. A SOPERJ está levando educação com o nosso departamento, através desse curso itinerante em campus, mas que está aberto para toda a população, quem quiser assistir. E lembrando que nós precisamos correr atrás dessas coberturas vacinais. Como nós temos gestores na sala, vou dar uma sugestão para vocês. Na marcação de consulta, quer de criança, quer de adulto, solicitar que levem a caderneta de vacinação para a consulta. É uma intervenção simples, mas que pode resultar em grandes resultados, né? Pode oferecer grandes resultados. E também chamar a atenção dos pediatras, que o pediatra, além de ver a caderneta de vacinação da criança, deve sensibilizar a família para a vacinação, porque quando você tem uma família protegida, você também tem uma criança protegida, porque diminui a exposição dessa criança para doenças e a gente faz uma proteção familiar. Isso o pediatra tem na mão e ele pode investir nisso. Então, era isso que eu gostaria de falar. O que a gente quer em termos de CRI, de unidade básica, são nossas crianças, nossos bebês aí e adolescentes muito bem vacinados e toda a população. Muito obrigada, vou descompartilhar, passar para a doutora Silvia aí, orientar a sessão de perguntas. Bem, achei muito interessante as colocações da Tânia e eu acho que essa questão dos doentes crônicos é muito importante que a gente possa reforçar, não é? Nós temos uma quantidade grande de asmáticos que fazem uso cronicamente de corticoterapia, os nossos pacientes reumatológicos, os nossos pacientes nefróticos e renais que usam medicação que compromete a imunidade. Então, reforçar a importância do encaminhamento desses pacientes para que possam ter a sua proteção aumentada, porque eles são um grupo de risco importante para desenvolvimento de doenças, né? Bem, por enquanto, a gente ainda não tem... temos uma pergunta aqui. Não temos mais a dose 0 de sarampo com 6 meses no Rio? Não temos, não estamos tendo mais a dose 0, mas estamos fazendo agora a vacinação para sarampo com 12 meses e 15 meses, com tríplice viral e tetraviral. Estamos aguardando, ainda temos mais um minutinhos. Também podemos aproveitar, se os palestrantes quiserem perguntar entre si, ou se quiserem fazer alguma observação que a priori não tiveram tempo de fazê-lo, não é? Vários elogios aqui sobre a excelência da aula, a importância da qualidade da informação disponibilizada, dados atualizados. Doutora Tânia,
eu queria te fazer uma pergunta. Lá no Controvérsias e Imunizações, o debate foi muito pesado, né? A senhora assistiu, eu senti sua falta lá, porque eu queria muito te assistir lá falando, porque o seu debate lá é muito bom com o pessoal. E a discussão eram várias, né? A primeira discussão era essa proteção de anticorpos heterólogos, foram de vacinação de proteção indireta. Foram 2 aulas, a de Eitan Berezin e uma outra aula do Juarez falando sobre isso. A outra questão que foi colocada também é o famoso immunity debit, né, que eu coloquei ali, que é aquele debate do como ficará a nossa imunologia das crianças nesse momento agora pós-pandemia, né, que a gente vai ficar... eu estou muito preocupado com o aparecimento de surto de meningite, né? E eu queria saber a sua opinião, como que a senhora tem acompanhado isso e o que a senhora acha dessas debates, que agora eles voltaram a toda a monta, né? Bom, Charles, esse aspecto da proteção indireta, né, a resposta inespecífica, isso é algo antigo, conhecido para várias vacinas, né, BCG e tudo, você tem... Toda vez que introduziam num país uma vacina, você via que outras doenças elas tinham uma incidência diminuída. Logicamente que isso aí não é passaporte para você usar a vacina A, B, C para proteger, por exemplo, o Covid, até porque são proteções inespecíficas, tempo curto e não justifica essa abordagem, embora a gente saiba que existe essa questão, que já é conhecida. Mas eu acho que o principal foco é o que você abordou agora ao final, que realmente nós vimos, nós constatamos uma queda global de todas as outras doenças, né? Não foi só a influenza que diminuiu, todas as outras diminuíram. E nós temos que lembrar, por exemplo, o pequeno paciente que deixou de frequentar a escola, que deixou de frequentar creche. Quando essas crianças voltarem, essas crianças vão ficar mais doentes, né? Para qualquer outro tipo de virose. Nós temos os Coxsackie vírus, nós temos outros Coxsackies que circulam, né? Mas 4 tipos que circulam. E não só isso, rinovírus, adenovírus, as crianças vão ficar mais doentes. Então, aí que está a importância da vacinação. Nós precisamos vacinar com o que nós temos para as vacinas para as doenças imunopreveníveis. Então, esse é o valor dessa aula, dessa abordagem de hoje. A suscetibilidade das crianças vai aumentar. E a gente precisa... Diego, desculpa, estou admitindo todo mundo que fica aqui na minha tela, e eu estou botando todo mundo para dentro. Então, desculpa a observação, mas a gente tem que aproveitar agora e vacinar tudo que está atrasado, porque senão vai voltar, a gente vai ter aumento de meningite, vai aumentar a suscetível, vai aumentar as doenças vão aumentar. Você imagina adolescente saindo sem vacinação, a cobertura de ACWY na adolescência baixíssima, e o pessoal vai começar a sair, vai começar o ficar, não sei se ainda existe esse termo, ficar, né? Mas eles vão começar a namorar, eles vão começar a trocar patógenos, e a gente sabe que os adolescentes, os adultos jovens, são os grandes, né, portadores do meningococo. Então, tá aí, gente, ACWY, sonho de consumo durante anos para comprar em clínica privada, está sendo oferecida como reforço na adolescência justamente por conta do portador são, e nossa cobertura lá embaixo. Então, é isso, Charles. Outro debate que eu queria colocar, Eliane também, e doutora Silvia tem um vasto conhecimento em criança, CTI, em criança grave, criança de enfermaria, sabe tudo. É o seguinte... Ai, quem me dera, hein? Não, é um debate... igual aquelas coisas que a gente posta aí nas redes sociais, a expectativa e a realidade, né? Tem umas perguntas também aí. A gente se esforça. A Márcia Messer perguntou sobre fazer vacinas no bebê da UTI Neo. Eu sei que eu queria... se for em campus, eu posso responder pelo CRI. A gente pode pedir a enfermeira da UTI para fazer contato com o CRI faz. A gente manda a pessoa lá ou dá a vacina, a gente faz o contato, tá? Isso aí sem problema nenhum. Outra questão, doutora Tânia, que eu queria debater é o seguinte: Maria Cristina Brandileone apresentou pela primeira vez na palestra dela um dado que me deixou meio preocupado. A senhora assistiu a palestra dela?
do Controvérsia? Não, Charbel, deixa eu te falar, eu trabalhei no Controvérsias anos e anos, porque depois do Controvérsia tem um livrinho para escrever, Tem um né? livrinho para escrever, Não é fácil, não. Então, eu tenho 2 anos de descanso, né? 2 anos ou 1 ano, que eu não me lembro mais. Eu sei, todo ano você fazia o Controvérsia. Dá um descanso aí. Mas o que você queria falar? Então, Maria Cristina Brandileone colocou o seguinte, sobre o debate em relação à mudança da epidemiologia do pneumococo, que pela primeira vez, nos últimos anos para cá, apareceu essa virada do 19A, do 3 e tudo mais, e aí ela coloca no final da palestra assim, será que é o momento, ela nunca falou isso, hein? Será que é o momento da gente pensar numa proteção mais ampla para o pneumococo? O Ministério da Saúde está caminhando para colocar dose de reforço pneumo 3, doutora Tânia? A senhora acha isso? A questão no Ministério, essa discussão ainda não chegou, Charbel, porque a gente está visando o paciente especial. Na unidade básica, por enquanto, é a 10 valente, porque está funcionando, né? Você sabe que para entrar no calendário básico tem todas outras análises de custo, benefício, carga da doença. Se estiver dando conta, vai continuar. E tem a questão da incorporação de tecnologia. No CRI, você pode colocar uma vacina sem estar vinculada à incorporação de tecnologia, mas no calendário básico, isso é uma condição sine qua non, tem que ser incorporada a tecnologia. Então, essa discussão ainda não avançou, realmente, todo mundo já esperava que o 19A fosse avançar, mas aí a gente tem que ver essa questão do custo-benefício. Agora, eu vou responder uma pergunta aqui que fizeram em relação a disponibilizar vacinas nas maternidades no Rio de Janeiro. Isso é um fluxo muito antigo que já existe. A maternidade vai ao CRI, pega a vacina e aplica na maternidade. Então, ela só leva o material de transporte, porque a gente não tem para esse delivery de material, né? Então, ela leva o material adequado de transporte, leva o encaminhamento da criança, a caderneta de vacinação da criança, e a gente faz tudo e manda para a unidade. Bem, a gente tem uma pergunta aqui. Segundo informações passadas pela Isabela, no Rio, já há alguns meses, não estamos vendo casos de sarampo, e a recomendação da campanha de intensificação está no stand-by. Mas essa recomendação seria apenas para o Rio? Em outros estados, essa campanha continua. Como deveremos orientar aos pais sobre essa recomendação, já que viajam sem nos informar, para locais onde ainda possa estar ocorrendo casos? Devemos continuar recomendando a vacina em rede privada? Silvia, bom, primeiro agradecer a Elizabeth Caetano, que fez a pergunta. Nós tivemos suspensão da dose 0 em alguns estados, pela situação epidemiológica. Hoje, eu trabalho em Biomanguinhos e nós estamos fazendo um estudo de taxa de ataque secundário do sarampo. Eu posso afirmar que hoje nós temos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Pará e em Curitiba. Claro que tem a vacinação de bloqueio, a vigilância já está agindo para conter esses surtos que estão ocorrendo. Em relação a essas crianças, né, os seus pais que estão voltando a viajar, eu acho que o ideal, se eles falarem para os pediatras para onde vão o destino, seria interessante ver com a vigilância epidemiológica local. Nem sempre esses dados estão disponíveis na internet. Eu não sei como é que a Tânia e o Charbel se têm opinião sobre isso, mas seria bom ver a situação epidemiológica local e ver essa recomendação, porque por mais que no seu estado não tenha mais essa dose 0, pode ser que o destino esteja ainda recomendando aos viajantes fazerem a vacinação antes de viajar. Então, eu não sei, eu deixo aí para a Tânia e para o Charbel comentarem. Mas nós temos, sim, voltamos a ter caso no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Pará, Amapá, e são esses. Algum comentário? Eu acho, se você quiser falar como epidemiologia aí, eu posso falar depois ou agora. Bom, vou falar. Eu acho o seguinte, isso aí é orientação de vacinação para viajante. Só que eu acho que isso, na prática, fica quase que inviável. Acaba cada um... primeiro que as famílias, poucas famílias têm essa percepção.
e você vai acabar descobrindo se acontecer alguma falha, alguma coisa, ou se acontecer uma casualidade desse assunto ser abordado no consultório de pediatria. Mas, no geral, eu acho que isso aí vai ficar por conta de cada local, fazer o que tem que ser feito, e numa eventualidade desse assunto vir à tona, o pediatra, aí sim, ele pode fazer um aconselhamento como se fosse uma vacinação de viajantes. Charles, você aí que faz epidêmio, o que você acrescentaria aí em relação a isso? Sim, a gente está trabalhando, o ambulatório de viajantes em Campos, ele retornou nesse ano de 2021. A gente voltou com foco no Covid, né? Porque quando a variante Delta chegou no Brasil, através de um viajante campista, né? Tinha que ser sempre nós, né, campistas. Então, o variante Delta chegou pelo campista. Um campista vindo da Índia, desceu no aeroporto, fez um PCR, deu positivo e veio para Campos, né? E aí conseguimos conter e isolar. E aí, naquela época, como nós temos a indústria do petróleo muito forte na Índia, e eles embarcam na Índia, saem daqui para embarcar na Índia, Campos e Macaé fornece muitos trabalhadores para a indústria do petróleo. Então, lá em Campos, eu implantei o ambulatório e faço vacina de Covid nos viajantes. Como vacina mesmo para viagem. E, sinceramente, isso tem sido muito bom, porque agora que a vacinação está por idade, está mais tranquilo. Mas numa época, lá para maio, isso era problemático para caramba. Em relação ao triviral, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? O que vocês falaram. A gente fez a dose 0 para supressão de doenças, né? Para destruir o bolsão de suscetíveis, como a doutora Tânia gosta muito de falar. E agora o caminho é a gente trabalhar apenas nesses focos mais específicos, né? Viagem e tudo mais. Tânia, você chegou, acho que já respondeu essa solicitação de repetir o esquema vacinal de HPV para imunocomprometido, né? Respondeu no chat ao vivo, né? Temos mais alguma pergunta? Nosso tempo já está se esgotando. Então, alguém gostaria mais de fazer algum comentário, alguma colocação? Não, eu só queria comentar que o INE, o Instituto Nacional de Infectologia, que tem um CRI também lá, eles começaram com um projeto de telemedicina, consultas por telemedicina, que eu acho que esse não é nem o futuro, né? É o presente, já tem normativas sobre a telemedicina. Eu acho que tem algumas consultas que nós vamos, por exemplo, a consulta da medicina do viajante, ela é possível ser feita por telemedicina. Então, eu acho que nós podemos pensar cada vez mais em tentar ampliar esse acesso, porque eu acho que o médico, o pediatra que faz o consultório, às vezes ele não consegue se atualizar, são muitas mudanças, toda hora, às vezes, amplia a vacinação para meningo CWY, a faixa etária. Então, eu acho que essa sopa de letrinha para vacina, para quem tem ali aquilo todo dia, é tranquilo, vai. Mas para o pediatra, que tem que dar conta também de outras atualizações, de outras coisas que estão acontecendo, às vezes criar um canal, né, para uma consulta de medicina do viajante, às vezes não só para os pais da criança, mas para o próprio profissional, tentar um canal com algum profissional do CRI que faça medicina do viajante. Então fica a sugestão aí, eu sei, pelo menos o CRI do INE tem esse canal de comunicação do Medicina do Viajante, é um projeto novo, capitaneado pela doutora Luciana Pedro, que eu não sei se eles estão fazendo viajante, eu sei que eles estão fazendo avaliação para vacinas que estão disponíveis no CRI. Mas, quem quiser e tiver curiosidade de fazer, pode enviar um e-mail que eles respondem. Queria registrar uma questão. A Luciana da Fiocruz abriu um canal com Campos e a gente está fazendo junto o projeto, tá? Nós aprovamos e o projeto do Telemedicina com Campos está em andamento também. É um excelente trabalho. Eu queria só registrar uma coisa. Agradecer ao Diego pelo carinho aí do trabalho. Parabéns aí, Diego. Mais algum comentário? Então, a gente finaliza, mas
agradece a presença de todos, em especial os nossos queridos participantes, palestrantes, que numa manhã de sábado maravilhosa dessa, destinaram seu tempo, seu conhecimento, sua energia, né, para disseminar o conhecimento nesse momento que é tão importante. Gratidão imensa. Lembrar que a partir de terça, no site da SOPERJ, nós teremos essa atividade gravada e disponível, que teremos pelo Norte Fluminense as duas próximas atividades, no dia 23 e no dia 30, 2 segundas-feiras, a partir das 19 horas. Nós estamos fazendo atividades relacionadas à emergência pediátrica, né? Nessa terça, temos cetoacidose diabética e no dia 30, crises convulsivas. Essas temáticas foram fruto de um inquérito que a gente fez entre residentes, estudantes e pediatras, e esses temas foram os escolhidos. Então, um bom sábado, muita energia positiva, se protejam, que a Delta está aí, a gente está de máscara, correndo, e que as pessoas se vacinem e incentivem a vacinação. E também distribuam as informações a respeito da aglomeração, porque, às vezes, a gente que está isolado, quando sai de carro com o vidrinho fechado, a quantidade de pessoas que nós estamos vendo sem máscaras, e crianças em idade escolar e adolescentes também. Quer dizer, estamos num momento muito difícil e desafiador, né? E, com isso, um grande abraço a todos, muita saúde, muita energia para todos. Obrigada. O agradecimento ao Diego, sem dúvida, sem o qual nada disso seria possível. Muito obrigada mesmo.